Olá pessoal, vamos aí seguir com nossos projetos. Foi pedido aí muita gente questionando sobre PHP, se a gente vai ter alguma coisa em PHP, ok, vamos fazer. Isso, vou aqui deixar público aqui para vocês, de graça aqui. Eu vou criar um portal aqui para o nosso canal e vou fazer aí o passo a passo e a gente vai usar então PHP para criar este portal, tá? Então ele vai ficar completinho aí, com forma de pagamento, tudo, aulas gratuitas, tudo aí. Vamos fazer o passo a passo, já que eu preciso criar ele aí. Eu tenho outros, mas são mais privado de trabalhos meu, mas este aqui depois eu posso fazer hospedar ele, deixar ele aí de graça para vocês usar e postar alguma coisa lá também. Então o que a gente vai fazer aí? Primeira coisa, a gente vai precisar do Champ, tá pessoal? Eu já falei aí, já ensinei em projetos meus aí. O Champ, deixa ele lá ativado, tanto o Apache e o MySQL, tá? Então, vamos fazer o seguinte, na nossa folder aqui, ó, Champ, e aqui dentro da nossa folder aqui tem htdocs, tá? Então, duplo clique aí, pode vir aqui e criar uma pasta aqui com qualquer nome, tá? No caso, vou colocar, por exemplo, portal, né? Ok. Beleza, dentro deste portal aqui eu já vou criar outra aqui e vou colocar templates, tá? Para a gente poder trabalhar os nossos templates. Então, opa, escrevendo errado aqui, template, templates, desta forma aí, tá pessoal? Ok, então bacana, já temos uma pasta de templates, ok. Bom, eu vou pegar Bootstrap, tá pessoal, para não ficar muito longos aí os nossos vídeos, tá muito trabalho também. Até então eu tô com meu tempo meio corrido. O tempinho que eu tenho eu venho aqui e faço algo aqui para vocês. Por isso é muito importante que você deixe aí a sua inscrição, seu gostei e divulgue aí nas suas redes sociais. Ok, beleza, então temos aí, a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, eu vou abrir isto aqui lá com o nosso Visual Studio Code, tá? Então retornando aqui, a gente tem a nossa pasta aqui, né, portal, vou clicar aqui e vou pedir para abrir aqui com o Visual Studio Code. Ok, beleza, já temos ali. Então, bacana aí. Vou fechar aqui, simplesmente aqui, e vamos então começar a estruturar o nosso projeto aqui, ok? Se vocês lembram lá, a gente criou, né? Como eu expliquei aí nos vídeos, alguns vídeos, a gente perdeu muito arquivo, né? Problema com o computador em desenvolvimento e também depois que eu fiz a atualização do Windows 10 para o 11, bagunçou um pouco aí, né? Mas agora já estou salvando tudo no servidor e tá ficando tranquilo, então a gente vai ter menos perca aí. Apesar eu desenvolvo muita coisa por dia, muitos arquivos, muitas coisas. Um dia eu estou no computador, outro dia eu estou em outro e por aí vai. Então a vida de programador é assim, ok. Beleza, mas vamos fazer o seguinte. Nas estruturas, principalmente aqui trabalhando com PHP, pessoal, eu gosto de criar tudo separado, principalmente criar uma pasta como core. Core é o que? Onde é que vai ficar a sua aplicação? Então ali na nossa pasta ali, a gente pode ter controle, pode ter os modules, pode ter os view, pode ter public, pode ter tudo ali. Se você quiser fazer uma atualização ou criar um outro projeto, é só você pegar aquela pasta core e pôr em outra estrutura de pasta e começar por ali, tá? Então é um procedimento aí que eu vou explicar mais adiante. Mas para isso aí, então, dentro da nossa portal aqui, tá? Pode fazer o seguinte, a gente pode criar uma folder, certo? Então, vamos vir aqui, clica nela aqui, pode vir aqui, ó, que a gente tem o arquivo e aqui a gente tem a folder. Esta folder aí a gente pode colocar, por exemplo, app, que é a nossa aplicação, por que não? Pode ser desta forma aí. Ainda aqui dentro vamos criar new folder e eu já costumei dar ali o botão direito, então fica à vontade aí, tá? Então aqui a gente pode ter os controllers, tá pessoal? Desta forma aí.
Então, tudo vai ser chamado por aí, nossas classes e tudo mais. Bom, dentro aqui ainda da nossa aplicação, a gente pode ter outra folder que pode ser chamada, como eu disse, a cor, desta forma aí. Observe que eu estou fazendo uma estrutura de pasta aqui quase igual, ou seja, eu acho que é quase igual, ou seja, é igual a lá do nosso projeto de estudante lá que a gente começou. Por quê? Porque eu sempre faço essa estrutura de pasta que é mais segura e mais fácil para lidar no dia a dia, tá? A gente então aqui dentro aqui, isso, agora sim, a gente pode criar os nossos modules, né? Então, modules aí, podemos ter também a views, né? Então vamos aqui ainda, views, né? Isso, podemos ter também. Opa, ela ficou fora dentro de app, então vamos puxar. Ok, então o que a gente tem aqui, pessoal? A raiz tá portal, então dentro de portal aqui a gente tem a nossa app, certo? Observe isso aqui, dentro da app a gente tem a nossa controller, tá? Observe isso aqui, temos a nossa controller, tá? Depois temos a nossa modules, né? Pode deixar assim. Temos a cor, não é isso? Tá aqui. E o que a gente vai fazer? A views está aqui também. Dentro de template a gente vai colocar, a gente teria que ter uma public aqui também, né? Para poder colocar os nossos assets, né? Que são imagens e tudo mais. Ok, beleza. Sem problema. Então aqui dentro, né? Observe isso aqui, tá, pessoal? Cá dentro tá, ó, portal. Seleciona aqui e vamos colocar a nossa public, né? Então deixa ela aí, public. Então a estrutura de pasta aqui, observe, vou abrir aqui, eu vou fechar a nossa app. É muito importante porque muita gente erra essa estrutura de pasta, tá? Então dentro da nossa portal, certo? A gente tem o que? A gente tem uma app, né? A gente tem a nossa public e a gente tem a nossa template. Dentro de template que vai ficar os templates. Dentro de public vai ficar os nossos assets, que são imagem, JavaScript e blá blá blá. Aqui dentro da nossa app, a gente vai ter o nosso controle, vai ter a nossa cor, modules e views. Ainda é muito importante, ainda dentro aqui da nossa app, né, a gente pode criar uma outra. Você pode colocar como utils ou utilidades ou coisa qualquer, tá? Ou pagamentos ou PEG ou o que queira, tá, pessoal? Então essa folder aqui eu vou colocar parte. Por que parte? Porque vai ter algumas partes, por exemplo, a nossa integração com pagamento. Eu acho que eu vou colocar o Stripe, vou colocar o PayPal, vou colocar outras formas, então vai ficar por aí afora. Se a gente precisar de instalar alguns plugins, a gente vai pôr tudo aí dentro também. Então já vou colocar uma aqui como new folder e vou colocá-la como assim, parte ou partes, mas vou deixar parte só faltou o R ali, ok, parte desta forma. Então app, dentro de app controllers, core, modules, parte, views, desta forma aí. Já dentro da public aqui, vamos criar uma outra folder para nossas imagem, JavaScript e outras coisas, o nosso CSS. Na verdade, a gente vai pegar muita coisa aí pronta lá no Bootstrap também, né, pessoal? Então fica ciente disso aí. Então eu vou colocar simplesmente assets desta forma aí. Pode colocar outras formas, tá? Mas eu gosto de fazer desta forma. Esta é a minha estrutura de pasta. E aqui a template em si aqui. Ok, beleza, bacana. Ok, como eu disse antes, pessoal, por que eu faço essa estrutura com uma cor aqui? Porque quando eu quiser criar outro website, eu não preciso criar essa estrutura de pasta, tá? Ou seja, eu não preciso criar nada que fica aqui dentro de cor. Mais à frente vocês vão observar isso aí. Então só vem aqui, copio ela, tá? E aí eu só começo a estrutura de pasta e jogo ela lá dentro e fica muito mais fácil. Você só faz as suas alterações, atualiza o que você quer fazer dali adiante e aí
prossegue, tá, pessoal? Ok. Bom, né? Então, perfeito. Para que a gente teste, ver se essa estrutura de pasta está funcionando, a gente pode fazer o seguinte: dentro de public aqui, vamos criar um arquivo, certo? E vamos colocar ele, o que? A gente começa por onde, pessoal? Pela index, né? Ponto PHP, não é isso? Desta forma aí. Ok, aqui eu posso simplesmente colocar, muito simples aqui. Antes também, pessoal, o editor de texto não tem problema. E qualquer um que você usar tá bem-vindo, tá? Ok. Então, podemos colocar aqui, vou pôr assim um H3 e vamos colocar assim: seja bem-vindo ao portal, né, do nosso canal, por exemplo, coisa qualquer. O meu aqui já está salvando automaticamente, tá, pessoal? Então fica à vontade. Já ensinei isso também em vídeos anteriores, como faço isso aí. Então é só a gente vir cá aí, já até carregou aqui, que eu tinha deixado localhost aqui. Ali, ó, portal. E se eu colocar aqui, por exemplo, entrar dentro da nossa public, ele vai... Ah lá, já está lá. Ou seja, bem-vindo ao portal do nosso canal. Então... isso aí significa que o nosso website tá, ou seja, a nossa estrutura de pasta aqui está perfeitamente estruturada como a gente está planejando, né? Ok, perfeito. Esta coisa aqui está muito pequena, né? Mas vamos fazer o seguinte, eu vou dar um zoom aqui. Eu creio que aqui ficou melhor, né? Então tá bacana aí. Ok, perfeito. Eis a questão. Beleza, então temos ele aí funcionando. O que a gente pode fazer aqui já é começar a criar as nossas... a gente pode começar a criar algumas funções aqui, né? Ok, beleza. Vamos fazer o seguinte. A gente precisa criar a primeira função construtor, né? Chama construct. Por quê? Porque essa função vai chamar tudo que tiver ali executando, né? Por exemplo, vamos fazer o seguinte... esta função construct, para que vocês entendam, assim que eu rodo o projeto, ela aciona a funcionalidade automaticamente. Tudo que está fora dela, só se for chamado, tá? Vocês vão entender mais adiante. Então, vamos colocar aqui PHP. E vamos fazer o seguinte, vamos criar a nossa primeira classe. Então, classe pode ser o quê? App, né? Como a gente já tem a nossa folder lá, faz sentido. Isto, ok, perfeito. Como eu disse, quando a gente cria uma function, então vou colocar assim, ó, function, né? Claro, né? Função. Aí eu faço o seguinte, crio o meu construtor. Então, constructor, tá? Desta forma aí. O que acontece aqui? Eis a questão. Tudo que eu colocar aqui dentro, assim que eu rodar o meu projeto, esta função aqui, essa function constructor, ela vai rodar todas as funções automaticamente aqui, tá? Então por isso que ela chama constructor, construtora, tá? Agora, se eu fazer o seguinte, se eu vim aqui, tá? Observe aqui que a nossa função tá aqui. Para mim poder ter outra automática, eu tenho que criá-la aqui dentro, tá? Agora, se eu criar outra fora aqui, ela vai ser executada só se eu chamar ela dentro da nossa construtora, tá? Para que você entenda assim, a nossa construtora é a main, ela é a principal, tudo é parte dela. Se você criar aqui dentro, executa automaticamente. Criou fora, só se chamar dentro dela que vai ser executado, ok? Já estamos aqui, vamos instanciar a nossa classe, né? Então, app vai ser igual que a new o que? App, né? Isso, ok. Então, já instanciamos a nossa classe aqui, né? Ok, perfeito. Então, basicamente, é isto aí, os primeiros passos aqui, tá, pessoal?
Bacana. Agora é o seguinte, o próximo passo a gente tem que fazer o rewrite do nosso engine, tá? Tem que fazer essa configuração aí, que é lá do nosso htaccess, tá? Então é muito importante isso aí também. Vamos fazer o seguinte, a gente vai explicando aqui conforme a demanda aqui. Dentro da nossa public aqui ainda, vamos aqui, new file, e vamos colocar htaccess, desta forma aí, ou seja, tem o ponto, né, pessoal? Lá na frente, lá, ponto htaccess, tá? Que é o mesmo htaccess, tá? Então, bacana aí. Ok, perfeito. Vamos dar um Enter e eu já vou dar um Ctrl V que eu tenho de outros projetos, tá? Ok, beleza. Então, basicamente é isso aqui. Observe aqui que a gente tem o nosso Rewrite Engine está on. A gente precisa deixar ele on. No nosso file, observe aqui que a gente tem o nosso request file name, né, request e o rewrite condition, que é a condição, se for file ou se for diretório. Então, tudo que tiver aí, ele joga dentro da string URL e puxa pela index, tá? A index, ok? Então, basicamente é isso aí. Podemos fechar ela, já está pronto. Sempre salva aqui o Ctrl S, o meu está salvando automaticamente e bacana aí, tá, pessoal? Basicamente é isso aí, ok. Dois tipos de, ou seja, tem vários tipos de funções, mas por enquanto a gente vai fazer o seguinte, eu vou explicar as duas mais usadas, que é a private e a public. A public, ela pode ser chamada fora qualquer parte do nosso da nossa classe, qualquer lugar. Agora já a private, ela já é privada, ela é só chamada, ela só funciona dentro daquela classe que específica ali, tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem uma classe, se eu colocar aqui, por exemplo, ó, se eu criar aqui uma public, então ela pode ser acionada fora da classe. Agora, se ela for private, desta forma aqui, então ela já é só, não sai fora desta classe, tá? Mais ou menos é isso aí. Então podemos colocar aqui como a gente vai mexer com as nossas URLs. Então as URLs é uma coisa muito importante do website, tá? Pode acontecer muitos erros através da URL, que não faz uma verificação bacana, deixa algumas brechas, então pode ser fatal o seu website conforme você deixar suas URLs mal programadas, vamos dizer assim. Então, vou colocar aqui function. Então, essa daqui é uma função privada, né? Podemos colocar, por exemplo, como é URL, eu vou pôr assim get URL, né? Que é URL, né? Muitos falam desta forma. Ok, tá bacana aí. Então, se ela fosse pública, ela poderia ser executada em qualquer parte fora da classe private, privada, dentro da classe, certo? Tá entendido aí, né, pessoal? Espero que sim, né? Ok, perfeito. Então, para a gente acessar uma URL, primeira coisa a gente tem que atribuir uma variável. Então, vou colocar o URL mesmo, vai ser igual o que? Presta atenção, pessoal, que é muito importante isso aqui. Pegamos o nosso get, a gente quer pegar o que? A URL que está vindo lá do nosso navegador, lá do nosso, que a gente foi digitar lá. Por exemplo, se eu colocar lá home, que me joga lá para home. Agora, eis a questão, se eu digitar uma URL lá que não existe, que ela me joga também para home, para ela não acessar outras URL, outras páginas do nosso website. Então isso é muito importante, é aí que fica alguns buracos que depois dá algum problema no website e aquela confusão todas. Então sempre fica atento a isso aí. Então vou colocar aqui get, não é isso? Porque a gente quer pegar, né? Então nada melhor do que colocar o get. Get o que? Ou seja, tem que ser o get, porque
é a nossa função, se ela não achar esta URL, que ela retorna, no caso aqui a gente vai colocar lá para home, se ela achar que ativa ela, que chama ela no caso. Então passamos aqui desta forma, vamos colocar a URL, né? O que a gente está atribuindo ali? URL, né? Isso, pessoal. Agora, se, então, eis a questão agora. Desta forma aqui, eu estou dizendo se na minha função, a hora que ela chegar aqui, epa, get URL, digitei lá, ela vai atribuir, ela vai lá, vai buscar o URL. Se a URL existe, que acessa ela. Agora, se não existe, por exemplo, eu quero acessar a home, eu coloco lá home, praticamente é H-O-M-E, que escreve home. Mas se eu escrever home errado, por exemplo, eu coloco lá H-O-N-E no lugar do M, então ela não pode acessar isso aí, ela tem que dar um erro ou jogar para nossa home, ela não vai fazer nada a não ser ativar a home. Existindo, abre a página que a gente está acessando, não existe que pum na home, para por ali, tá certo? Então passamos aqui, por exemplo, home, desta forma aí, né, pessoal? Muito simples aí, certo? Ok, né? Eis a questão agora. Ok, então se existe, prossiga. Se não existe, cai para home. Agora, como eu vou ativar? Como eu vou, se eu digitar home certo lá, como é que eu vou jogar? Como é que eu vou acessar esta página home? Por isso existe o nosso return, a gente tem que fazer o return daquela URL que a gente está requerendo, fazendo o request dela lá no nosso browser, certo? Então pedimos aqui return o que? O que está recebendo a nossa URL? Né, pessoal? Muito simples aí, né? Isso então que me retorne a URL que eu estou ativa, que eu estou fazendo o request lá. Se eu tiver lá, colocar lá no meu navegador home, então que me retorna ela está sendo encontrada aqui. Se ela não for encontrada, que me joga para home. Por exemplo, eu coloco lá produtos, mas eu não tenho esta URL no meu website. Então que ela, se ela tiver, então chama produto. Se não tiver, ela cai para a home. A home fica sendo como padrão ali para que vocês entendam, certo? Entendido até aí? Então ponto e vírgula aqui. Beleza? Perfeito? Então, basicamente isso aí. Agora, observe aqui que a gente tem a nossa construtora, a nossa constructed aqui, certo? Então, como eu vou chamar essa função aqui dentro quando eu rodar o meu projeto? É muito simples, a gente tem que simplesmente criar, apontar ela. Muitos falam apontar, certo? Então, como é efetuado isso aí? Muito simples, observe que a nossa função que a gente está querendo chamar aqui dentro, como eu disse, todas as vezes que eu rodar meu projeto, ele vai vir direto na constructor. Se a constructor, ela roda automaticamente, mas quando chegar aqui, ele não vai ler essa daqui. Por quê? Porque ele vai ler simplesmente a principal aqui para que vocês entendam. Agora, para que ele lê essa daqui, eu tenho que chamar dentro da nossa construct. Como é que a gente faz? A gente simplesmente pede um return. Eu vou colocar aqui mesmo, certo? Ou seja, a gente pede um print desta forma, certo? Só para a gente testar aqui, underscore o, e passamos aqui o que? Então, eu estou querendo apontar para esta função aqui. Então, simplesmente digo this significa esta específica que eu vou apontar aqui. Então, ela simplesmente entra como $sign desta forma, this, que é esta função. Qual? Aqui, ó. Então, tô falando, roda esta função para mim. Apontamos ela desta forma aqui. Simplesmente está aí. Então, agora eu já estou
executando esta função aqui dentro. Então, quando eu executar o meu projeto, pum, vai vir aqui, epa, tem uma aqui. Então, vamos carregá-la, vamos executar ela junto com a construtora aqui, certo, pessoal? Não sei se vocês estão entendendo, mas praticamente é isso aí. Ok, então, como eu disse aqui, tendo a URL, acessa o URL, não tendo o URL que joga para home. Agora, eis a questão, se lá na minha URL eu tiver lá, por exemplo, produtos desta forma aqui e acidentalmente eu bater um ponto, bater um maior aqui ou um colchetes lá na minha URL, ele também não pode deixar acessar essa URL. Por quê? Porque tem caracteres, eu não quero isso, por isso a gente usa o filter sanitize URL. Que significa isso? É que eu quero a minha URL limpa. Se a minha URL chama Pedro, se eu digitar lá Pedro, é Pedro. Se eu colocar lá Pedros, que ela me joga lá para home. Se eu colocar Pedro ponto, que ela me joga também para principal, que no caso é a home. Não quero que acessa. Se a minha URL chama Pedro, eu vou deixar Pedros, não, entendeu? Então, basicamente é isso aí. Então, façamos desta forma, simplesmente façamos um sanitize nela. Então, a nossa URL vai ser igual que filter o que? Underscore var, desta forma, e passamos aqui o nosso filter sanitize. Agora, o que eu quero limpar? Eu preciso de limpar as nossas URLs, né? Isso, então, filter var, e aqui entra a nossa URL. Por quê? Porque é ela que a gente quer fazer a limpeza, né? Desta forma aí, vírgula, e agora colocamos aqui filter desta forma. Aqui, ó, filter underscore que sanitizer underscore URL. Desta forma aí a gente já está limpando a nossa URL, ponto e vírgula aqui. Observe que deu um erro porque é sanitize. E agora sim. Eis a questão agora. Se eu digitei limpinha lá, cheirosinha, para que vocês entendam a minha URL, eu quero que ela seja ativada, né? E se não for, que me joga para nossa home, né? No caso, a gente especificou ali. Então, eu posso fazer desta forma. Eu crio aqui um array. Se quiser colocar tudo junto assim, coloca, mas aí dá muita confusão. Então, eu gosto de deixar desta forma assim. Eu faço um explode, que é para ela poder funcionar, digamos assim, para que você entenda. Então, se não tem, se tiver com alguma sujeira, vamos dizer assim, caracteres digitado lá, que me joga para home. Simplesmente está aí, a barra significa home, ela vai jogar lá para home. Agora, como eu disse, se ela tiver lá limpinha, cheirosinha, que me chama o que? A minha URL, é o que está recebendo aqui? Ok, a minha URL, pronto, Ctrl C e Ctrl V, ponto e vírgula. Agora, observe, tem algum erro aqui? Tem, né? Para que você entenda. No caso agora, o que eu preciso retornar? Eu não posso retornar a minha URL. Por quê? Porque agora o que está atribuindo aqui, se ela existe ou não, é o nosso array, né? Então, agora eu já preciso deste retorno aqui, certo? Ok, Ctrl V. Bom, pessoal, creio que vocês têm entendido aí, né? Eu falei que bem simples, bem aqui brusca, assim, para que vocês entendam. Nada de técnica, aquela papagaiada toda. Creio que vocês entenderam, né?
Bom, agora a gente precisa fazer uma verificação no nosso controller, né? Por quê? Porque a nossa URL já está perfeita aqui. A gente fez o sanitize, né? Tá bacaninha aqui, já tá tudo verificado aqui. Mais à frente a gente vai fazer mais alguma coisa aqui. Bom, então aqui, observe isso aqui. Então, sempre a nossa home vai ser a página principal. Por isso que a gente joga tudo para lá, né? Então, com certeza, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai verificar se isso aí existe também. Se esta página ou este arquivo, para que vocês entendam, tiver. Então, a gente precisa de ir até o nosso controller para criar esta função aí, né? Então vamos aqui, o passo a passo. Eu preciso verificar se esta home, se este file existe. Por quê? Se eu digitar lá na minha URL e ela existe ou não, também eu não posso deixá-la jogar para home, né? Não existe home, o que ela vai fazer lá? Então isso aí acontece muita queda nos websites, tá? Então preciso fazer essa verificação. Cá em cima na nossa função, observe que, ou seja, na nossa classe, antes de executar o construct, né, que é a nossa função principal, colocamos aqui protect, tá, pessoal? Só desta forma, já tá aqui, ó, protected, desta forma aí, então, protegido. Eu vou fazer o seguinte, vamos colocar aqui, por exemplo, pode ser controller mesmo, né, desta forma. Então, digamos, o nosso controller vai ser igual ou home para poder fazer verificação, mas neste caso aqui eu também vou fazer uma de erro, tá? Então, se ele verificar não existe, que me dê uma mensagem de erro, né? Então, para isso aí, aqui simplesmente é bom, ou seja, é fundamental que você coloca um underscore, tá, pessoal? Desta forma aqui, muito usado aí o 404, né? Isto, ok, que dá lá uma página não encontrada, coisa parecida, ok. Eis a questão agora. Neste caso aqui, observe que eu estou tendo o retorno do nosso array, né? Porque ele está fazendo o explode aqui, o explode, né? Então, pegamos ele aqui e posso passar ele direto aqui. Então, ele vai ser igual a esta função agora. Ok, pode fazer desta forma. Eis a questão, né? Então, aqui sai e aqui sai desta forma. Ok, então a gente está fazendo uma verificação. Então, como que eu vou verificar este controle aqui, esta variável que a gente está criando aqui? Eis a questão, a gente precisa, então, por exemplo, aqui eu preciso verificar se tem home, se tem produto, se tem contato, se tem categorias, tudo lá, né? Então, olha aqui que a gente precisa chegar até onde. Então, olha aqui, ó, a gente está aqui, né? A gente precisa pular uma pasta e chegar até a nossa controller, né? A nossa app aqui. Então, simplesmente criamos primeiro uma variável para atribuir este caminho até onde eu quero chegar para fazer a verificação se este arquivo existe ou não. Então presta atenção nisso aí. Então vou colocar assim, pode ser assim, como file, a gente pode colocar desta forma mesmo, file name, não é isso? Tem tudo a ver, muito simples, que vai ser igual, então caminhamos até lá na nossa controle para a gente verificar se o arquivo existe. Isso a gente está fazendo uma verificação, porque se eu digitar lá na minha URL Pedro e não tiver Pedro, se tiver Pedro, que ele, ou tendo ou não, ele vai lá verificar, porque não adianta ele acessar se lá não existe ou se existe não acessa. Praticamente é isso aí. Então vamos lá fazer a verificação. Ponto barra para retroceder uma pasta e lá a gente tem a nossa app, não é isso? Entramos dentro de controllers, não é isso que está logo aqui, observe ali, ó, controllers, ok, perfeito. E agora, eis a questão, eu preciso concatenar, não é isso? Então, ponto, primeiro a gente coloca UC desta forma, ou UC first, né? E agora a gente vai passar o que?
qual é o nosso array de URLs. Por isso eu coloquei aqui, ó, contra o C e contra o V. Passamos ele aqui. Então ele vai começar pela 0. Então 0, 1 e assim sucessivamente. Passamos aqui, então verificamos. Agora, eis a questão. Precisa saber lá se tem pedro.php, home.php, contato.php, produtos.php, que é o que a gente está desenvolvendo? É a extensão, né? O ponto .php. Então, concatenamos desta forma, tá, pessoal? Cuidado com isso aí. Se você já programa em PHP, tá por dentro. Mas se você ainda não saiba, é desta forma aqui. Então, outra coisa que não pode ter espaço aqui, tá, pessoal? Senão dá erros, costuma dar erros. Entramos dentro das aspas e qual é? PHP, a extensão do nosso arquivo, não é isso? E ponto e vírgula aí. Eis a questão agora. Então chegamos até na nossa pasta. Observe, a gente atribuiu uma variável para poder percorrer as nossas pastas e chegar até aqui dentro, né? Então estamos dentro do controle. Agora eu preciso verificar se aqui tem um arquivo que eu estou à procura, que eu digitar. Então faça uma verificação. If, se o que? O file underscore existe, isso significa se ele existe, qual é o arquivo que a gente está procurando. Observe aqui, Ctrl C, Ctrl V. Por quê? Porque ele está indo lá, né? E ele é essa variável que está guardando aqui o que a gente está pedindo. Então passamos ela aqui. Eis a questão. Vamos fazer o seguinte. Sempre eu falo isto. Qual é esta questão? Se o arquivo existe, vamos acessar ele, né? Então required o que? Passamos aqui o que, né, pessoal? A nossa, olha, observe aqui. Então, se o arquivo existe, né, que mostre ele, que prossiga. Agora, se não existe, eis a questão, né? A gente precisa mostrar a nossa mensagem de erro, não é isso? O que é a mensagem de erro? É o nosso controle, não é isso? Ok, então simplesmente pegamos aqui um else, pode ser desta forma, e passamos ele aqui, pode ser o que? Tem que ser um require, então pedimos ele que mostre o nosso erro. Então ele vai chegar até aqui, depois a gente vai criar, ou seja, não precisa criar, que ele puxa automaticamente. Então eu simplesmente passo tudo isso aqui, ó, né? Então pode ser isso aqui mesmo, né? Então façamos desta forma, eu dou espaço, Ctrl V, e eis a questão. Para acessar este controle de erro aqui, eu não posso passar desta forma aqui. Então a gente vai simplesmente pedir aqui que tem que ser this, porque é ele mesmo, e eu tenho que apontar para ela, tá? Porque observe lá, protect o que? A nossa variável, não é isso? Então eu tenho que passar desta forma, ponto, né? Diz o que? Apontamos para ela. Qual é esta? Aqui, ó, contra o C e contra o V, certo? Agora também não esqueça, porque lá os nossos controles, né? Tem os arquivos como ponto que PHP, então tem que concatenar, tá? Não esqueça disso aí, porque senão vai dar erros, tá, pessoal? Desta forma aí, tá pronto aí. A outra coisa também que eu já estou observando aqui é para não perder o costume, né? Põe A maiúscula ali. Ok, beleza, tá bacana aí. Perfeito. Bom, entendendo até aí, vamos fazer o seguinte, eis a questão, né? Todas as vezes que eu abri, né? Então pedi aqui, se encontrou,
que me mostre, né? Para que vocês entendam. Se não encontrou, que mostra a nossa mensagem de erro, né? Isto, eis a questão agora. Encontrado ou não encontrado, eu preciso fazer um refresh na minha variável, né? Fazer o update. Por quê? Porque se eu coloquei lá home existe, levou para home, mas depois se eu acessar outra, ela tem que voltar a zero e começar tudo novamente, né? Então eu preciso fazer um refresh, ou melhor, limpar a nossa variável para depois ela ser carregada novamente, para que você entenda, tá? Então, principalmente, ou seja, eu tenho que fazer isso principalmente na minha variável que está recebendo que o nosso controller, que a gente está fazendo a verificação no controller e não na URL. A URL a gente já trabalhou ela toda aqui embaixo, tá? Então vamos fazer isso aí, muito simples. Pedimos aqui, temos que passar o que? This. Então estou dizendo este controle. Qual é este controle? Eu tenho que apontar, não é isso? Qual é? Observe aqui. Aqui também eu já estou vendo aqui que eu estou passando aqui errado. Tem que ser desta forma aqui, sem. E aqui também, deixa eu ver aqui. Ok, desta forma aí. Eis a questão, né? Então a gente estava apontando para cá, né? Então eu vou pegar aqui, Ctrl o C e apontamos ele, né, pessoal? Então eu preciso que ele seja o que agora? Desta forma, né? Só que tá meio bagunçado aqui, né? A gente está passando tudo aqui, como é no controller. Eu quero cada controle, colocando aqui controles, todos os controles, né? Então fica meio bagunçado aqui, porque a gente tem nossa pasta controles e criando a variável como controllers igual a nossa pasta ali, mas à frente vocês podem ter dúvidas sobre isso aí, né, pessoal? Então vamos modificar isto antes que fica aí complicado para vocês. Então desta forma aqui eu vou colocar só controller para ficar diferente da nossa pasta controllers, tá? Então creio que eu estou aqui passando aí o passo a passo. Tá ficando até meio enjoativo já esta explicação que eu estou dando aqui detalhada, né? Por que eu estou fazendo isso? Porque este é o princípio, pessoal. Se vocês começar um projeto errado, vai dar erro. Se você começar ele legal, tudo certinho, fica mais fácil mais adiante, né? Principalmente se você for um iniciante, né? Então, bacana aí. Então, mudamos a nossa controller. Observe que a gente tem ela em vários lugares aqui, né? Então, aqui a nossa pasta pode deixar desta forma, mas só que aqui, né, this controller, eu já vou modificar ela aqui e vou modificar aqui onde a gente está passando. Então, o nosso controle agora, para que ele seja limpo, né, para ele poder fazer um restart, né, atualizar, eu digo que ele vai ser igual o que? O nosso array de controllers, né? Então ele vai lá e vai verificar isso aí. Então façamos ele aqui, ó, passamos qual que é? Aqui, ó. Então Ctrl o C e passamos ele aqui, Ctrl o V. Ponto e vírgula, pão aí. Então já está atualizado, né? Eis a questão. Eu não posso esquecer de pedir ele para que seja zero aqui, para ele começar tudo novamente, ok? Então, creio que está explicado aí. Agora a gente precisa instanciar também este controle, né? Por quê? Porque ele vai ter que executar novamente, né? Então, façamos o seguinte, logo abaixo aqui, eu posso fazer o seguinte, o que a gente coloca? A gente já tem controller, tem controllers, eu vou colocar assim, por exemplo, que meu pode ser controller, né?
É, é. Ficou meio estranho. Controller. Dá para entender, né, pessoal? Vai ser igual a new. New o quê? This, não é isto? Passamos ele aqui, né? E pontamos o quê? Qual é ele? O nosso controller, né? Então passamos aqui controller. Isso aí, perfeito. Basicamente é isso aí. Então, para terminar esse vídeo aí, o que falta agora é só simplesmente testar, né? Para testar a gente precisa criar, porque a gente tem uma URL aqui, home, e temos uma aqui de erro, né? Então, temos que criar estes dois controles aí lá na nossa... No nosso controle aqui, né? Porque senão não vai funcionar. Claro que não vai, né? Então, dentro de controle, new file, e essa daqui a gente pode colocar, como a gente colocou ali, né? Que é muito popular, eu vou colocar 404. O que? PHP, porque é a extensão que a gente tá passando aqui, ó, o nosso arquivo, certo? Ok. Então, simplesmente colocamos aqui, por exemplo, PHP. E vamos fazer o seguinte, vamos criar nossa classe construtora, né? Então, classe, vou colocar aqui, por exemplo, como é 404, pode ser desta forma, tá? E aí, conforme, se você quiser colocar lá erro e criar aqui como erro, tudo bem, tá, pessoal? Então, fica à vontade aí. Então, criamos a nossa function. Function, o que é a nossa o nosso constructor, né, que é a construtora. Então, constructor, constructor. Perfeito. E aqui a gente simplesmente pede para fazer o echo para mostrar alguma coisa, né? Então, echo, vamos colocar o que aqui? Pode ser, por exemplo, vou colocar maiúsculo. Esta é a página de erro, caso não tenha o controller. Ok, beleza. Então, especificado aí o que eu quero que mostre, ponto e vírgula no final. Opa! Desta forma, para não perder o costume. E a mesma coisa a gente vai fazer lá para o nosso... para nossa home, né? A gente precisa ter a nossa home também, né, pessoal? Então, dentro aqui, vou aqui, new, e a gente pode colocar home, ou como a gente especificou lá home, tem que ser home, né, pessoal? Podemos colocar PHP home, maiúsculo primeiro, tá, pessoal? Fica melhor aí. Ctrl V, e aqui a gente vai colocar a nossa home, não é isso? Então, home aqui desta forma. Então, creio que fica muito bacana desta forma aí. Então, aqui simplesmente esta é a página, por exemplo, sim, principal para vocês entender, home. Ok, beleza. Então, simplesmente testando, né? Então, o que a gente fez aqui, pessoal? Observe que a gente criou, né, o nosso construtor, a gente criou aqui, né, a gente fez a verificação nos nossos controles, se existe, se não existe, a nossa URL, limpamos ela, deixamos ela enxuta aqui para a gente poder trabalhar e tudo mais. Criamos a nossa página de erro e a nossa home, não é isso? Se ele encontrar a URL home e o arquivo, que é o controller, que proceda. Se não achar a home, no caso, ou a URL que a gente esteja passando lá, se não encontrou, que a gente criou, né, a nossa página de erro e também a verificação do controle. Ok, tá tudo certo aí. Vamos verificar então. Então, se eu vim aqui e digitar aqui, por exemplo, public, né? Se eu colocar aqui, por exemplo, home, deu um erro ali, viu ali? Por quê? Vamos fazer o seguinte, deixa eu ver aqui a verificação. Tá com erro, né? Então, erro faz parte. Correu o olho aqui, retornamos, instanciamos o nosso controller. Tá, aqui instanciamos a nossa classe. Vamos verificar. Fechou, fechou. Ai, 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 é porque a gente dá. Aqui, ó, aqui
tá o erro aqui, então aqui fecha. Eu copiar aqui, eu copiei só assim e não copiei o último fechamento da nossa chave, ok? Vamos verificar novamente. Então, se eu vim aqui, vou dar um refresh. Ah lá, esta é a página principal home. Por exemplo, né, a gente criou, né, a verificação do controle do erro, né? Por exemplo, se eu colocar aqui, por exemplo, Pedro, né, e dar um enter, esta é a página de erro, né, do controle. Olha lá, a verificação tá funcionando, certo, pessoal? Então, tá aí basicamente um aquecimento e a gente retorna aí para a gente poder continuar. Então, o nosso portal aí, a gente vai quero criar ele bem bacaninha, deixar ele aí para a gente poder fazer alguns uploads de arquivo para vocês verificar e vamos aí, bom? Então, eu vou ficando aqui e eu espero aí que você deixe o seu gostei, divulga aí o nosso canal nas suas redes sociais e deixa a sua inscrição aí para fortalecer o canal. Vou ficando por aqui, um abraço, até o próximo vídeo, tchau, tchau.